Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá. Continuando aí o nosso assunto de distribuição eletrônica, na última aula a gente viu como faz a distribuição. Isso vai ser daquele jeito mesmo para praticamente todos os elementos. Entretanto, na tabela periódica a gente vai ter duas famílias que vão nos complicar. Que famílias são essas? Então, pegando aqui a tabela, vamos lembrar que família são essas colunas, né? Então, cada coluna dá origem a uma família. E as famílias 6, ou seja, cromo, molibdênio, tungstênio, ceabórgio, esses dois aqui de baixo não, eles não fazem parte da família 6. E a família 11, cobre, prata, ouro e roentingênio, são duas famílias que vão ter essa chamada distribuição irregular. Por quê? Bom, vamos pegar dois exemplos aqui, um exemplo de cada família para a gente ver o que acontece. O cromo, que tem número atômico 24, e o cobre, que tem número atômico 19. Então, se a gente pega lá o nosso diagraminha de Linus-Pauling, pode dar um pause aí no vídeo e fazer a distribuição dos dois, né? 1, 2, 3. E vou lá, né? Que eu já deixei pronto pra gente. A gente vai ver que sempre a família 6 vai terminar em S2D4, né? Não necessariamente 4S2, 3D4, podem ser outros números na frente, mas sempre subnível S com 2 elétrons, subnível D com 4 elétrons, e a família 11 sempre em S2D9, subnível S com 2 elétrons, subnível D com 9 elétrons. E isso vai acabar não sendo desse jeito. Então, a gente tem, isso aqui é uma distribuição teórica, mas quando a gente vai para o laboratório, ver o que realmente acontece, a gente vê que isso não existe dessa forma. Por que isso vai acontecer? Então, na teoria, isso seria dessa forma, né? Então, pensando lá naquela distribuição de quadradinhos, eu tenho aqui S2, e o D são 5 quadradinhos, então 2, 3, 4, 5. Então, D4. E aí a gente sempre vai distribuir primeiro todos os elétrons para cima possíveis. Então, D4 fica aqui. E a gente vai voltar nisso lá em números quânticos, então não se desespere. 4S2. E aqui D9. Bom, o que acontece? Sempre na natureza, a gente vai estar procurando aquilo que é mais estável. E o que é estabilidade em termos de preenchimento de orbital? Então, se eu tenho um subnível que ele é totalmente preenchido, então todos os elétrons possíveis estão preenchidos nele, isso é muito estável. E se eu tenho um subnível que está semi-preenchido, ou seja, eu tenho todos os orbitais com uma setinha, isso também é estável. Menos do que totalmente preenchido, mas o semi-preenchido também é. E olha o que acontece, e se eu não estou nessa situação, isso é menos estável. Olha o que acontece nesses dois casos. Esse aqui, ele só está faltando um elétron para ficar semi-preenchido, e isso é muito mais estável. Já esse outro aqui, também falta só um elétron para ele ficar totalmente preenchido, o que é muito, 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 muito estável. E aí, existe uma barreira energética muito pequena entre esse subnível, né, entre esse orbital e esse orbital, e entre esse orbital e esse orbital. E aí, o que a natureza resolve fazer para deixar as coisas mais estáveis? Resolve tirar esse elétron daqui, deixar esse subnível, então, semi-preenchido, o que é já estável, e deixar este subnível inteiro aqui semi-preenchido também. Então, agora eu tinha um totalmente preenchido, que é bem estável,
sendo que esse só tinha um orbital. E agora eu tenho um outro grandão com 5 orbitais que também está semi-preenchido. Então, isso acaba sendo mais estável. Resultado, toda vez que eu terminar com essa distribuição S2D4, eu vou passar um elétron daqui, esse vai ficar com um elétron, para cá. E esse aqui vai ficar com 5 elétrons. Resultado, fiz a minha distribuição lá, não preciso nem olhar qual que é a família da tabela. Terminou em S2D4, eu vou trocar para S1D5. Agora, aqui, o que vai acontecer? Eu tenho esse que está totalmente preenchido, esse subnível, que só tem um orbital, e eu tenho esse outro aqui, né, que está quase totalmente preenchido e que tem 5 orbitais. Então, eu vou tirar esse elétron daqui e passar para cá. Então, agora, esse vai ficar semi-preenchido, que é ok, é estável, e esse vai ficar totalmente preenchido, que é muito estável. Resultado, toda vez que eu tiver S2D9, eu vou trocar para S1D10. Então, é isso que vai ser a distribuição irregular. Quando eu estou quase semi-preenchendo ou quase preenchendo totalmente o orbital seguinte, que vai ser sempre um orbital D nesse caso, eu vou transferir um elétron do S para o D, e aí eu troco de S2D4 para S1D5 ou de S2D9 para S1D10. Então, nesses casos. Isso aí vai ser a distribuição irregular. Faço a distribuição normal, que é a minha distribuição teórica, chego lá no final, faço essa troca. E é só isso, gente. Essa aula é mais curta, é mais simples. Eu quero, então, deixar como tarefa para vocês, né? Então, aqui, tarefa. Fazer a distribuição dos seguintes elementos. Do molibdênio, do ceobórgio e do ouro. Então, o que você vai fazer? Vai lá na tabela periódica, encontra, por exemplo, o molibdênio, tem número atômico 42, então você tem que distribuir 42 elétrons. Faz a distribuição dele normal. Ele é da família 6, então vai chegar lá no final, ele vai terminar em S2D4. Terminou lá em S2D4, você vai colocar, apaga, coloca S1D5 e tá pronto. Lembrando sempre de seguir lá o nosso diagraminha de Linus Pauling, tá? Gente, então essa é a nossa tarefa. Por esta aula é isso. Tenham bons estudos. Qualquer dúvida deixem aí nos comentários ou entre em contato comigo. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.